Alô amigos, professor ao seu dispor. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das aplicações das forças intermoleculares. Já vimos numa aula atrás que o estado físico da substância é a primeira aplicação das forças intermoleculares. A substância, a temperatura ambiente é sólida dependendo de alta coesão, dada pelas forças intermoleculares. A substância no estado normal, temperatura de 0 graus Celsius, 273 Kelvin, ao nível do mar, como a água, ela funde a 0 graus e ela ebule a 100 graus, dependendo das quebras das forças intermoleculares. É disso que nós estamos falando na aula de hoje. Além do estado físico depender da coesão dada pelas forças intermoleculares, a quebra dessa coesão vai mudar de estado físico a substância. E uma das mudanças de estado é o ponto de ebulição. Vimos em Química Geral, olha lá atrás na lista de aulas, procura esta aula do ponto de vista de Química Geral, quando ainda não tínhamos as forças intermoleculares. Nós dissemos lá de que em baixa temperatura, a água, por exemplo, abaixo de 0 graus, está no estado sólido. Acima de 0 graus está no estado líquido e acima de 100 graus está no estado gasoso. Porém, tem um detalhe, existe além da chamada ebulição, que é a passagem rápida do estado líquido para o estado gás, existe a mesma passagem de líquido para gás sem ser rápida, é a evaporação. A passagem de líquido para gás lentamente é evaporação. A passagem rápida, com a formação de bolhas no seu interior, é o ponto de ebulição. Bom, temos então aqui uma referência, um pequeno desenho. Imaginemos uma molequinha apenas à esquerda e uma molequinha apenas à direita, que estão ligadas entre si por forças intermoleculares. Muito bem. Para que este líquido forme bolhas, será necessário que haja a transferência, haverá a necessidade dessas bolhas subirem. E como é que essas bolhas sobem? Se a pressão máxima de vapor ultrapassar a pressão atmosférica. Estamos ao nível do mar, aqui no Rio de Janeiro, temos uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Vocês paulistas, vocês estão numa altitude maior. Então a camada de gases sobre as suas cabeças é uma pressão menor. Por isso, a pressão máxima de vapor, que é a pressão formada por essas bolhas gasosas, se são bolhas gasosas, elas tiveram um aumento de volume. Com o aumento do volume na formação do gás, haverá uma diminuição da densidade. Essas bolhas, elas querem subir, mas elas dependem da pressão atmosférica. Se a pressão máxima de vapor, de baixo para cima, ultrapassar a força de cima para baixo, é a passagem de estado físico, do estado líquido para o estado de gás. Então, há que se estabelecer a dependência do ponto de ebulição, a pressão máxima do vapor chegar, igualar ou ultrapassar a pressão atmosférica. Por isso, no Rio de Janeiro, temos uma fervura de água pura a 100 graus. E os paulistas numa temperatura menor do que 100 graus. Enquanto que a água, numa panela com tampa que faz pressão,
Isto é, não que a tampa faça pressão, o vapor sobe e não conseguindo sair, o próprio gás que está saindo faz pressão, aumentando a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica for grande, numa panela lacrada, onde o gás faz pressão, se a pressão atmosférica dentro da panela é maior, o ponto de ebulição tem que se igualar. A pressão máxima de vapor tem que se igualar, isso fará com que a temperatura seja mais alta. Numa panela de pressão hermeticamente fechada com segurança, a temperatura de ebulição chega a 120 graus. Observe lá na aula de Química Geral. Muito bem. Então, qual é a primeira condição na análise do ponto de ebulição? É levar em consideração a pressão do vapor que quer sair e a pressão atmosférica que quer impedir. Bom, segundo ponto ou segunda condição é de que depende a ebulição além da pressão atmosférica. Depende da força intermolecular. O F indicando força intermolecular, sendo maior, se a força for maior, se a coesão for maior, claro, teremos que gastar mais energia. O meu bico de Bunsen, aqui representado, no caso, transferido para o fogão, que tem o mesmo princípio, o gás entrando com a abertura para permitir a chegada de oxigênio do ar, com o oxigênio do ar e o combustível, teremos a formação da chama. E esta chama vai me dar calor. Então, considerando no estado líquido para passar para o estado de gás, vai haver um ponto. O ponto certo chama-se ponto de ebulição. É a temperatura na qual as bolhas atingem uma pressão equivalente à pressão de cima para baixo. Bom, mas verificamos com tranquilidade isso num copo que está fervendo, numa xícara, numa panela onde a água está fervendo, que a temperatura, quando chega na marca da temperatura para ebulir, não aumenta de temperatura. Fica um ΔT, uma quantidade de tempo na mesma temperatura. Esta faixa de tempo que leva sem aumentar a temperatura chama-se calor latente. É necessário dar para o líquido, no caso a nossa água, é necessário dar para esse líquido uma energia suficiente para que seja rompida esta força, para que sejam rompidas as forças intermoleculares. Para isso é que esse calor está sendo dado. E olha que pode levar um bom tempo. Quanto tempo leva de calor sem aumentar a temperatura? Depende da quantidade de água que nós temos para ferver. Se a quantidade de água é grande, a temperatura vai manter-se igual o tempo que for necessário para ebulir toda a água. Por isso que no gráfico das mudanças de estado há um patamar. Este patamar estabelecido é justamente a energia que não se traduz em temperatura, e sim a energia que se traduz em rompimento das forças intermoleculares. Então, esse espaço fica estável, assim como também terá ficado na fusão. Da mesma forma, o gelo, na forma de água sólida, para passar para a água líquida, vai ter um ponto certo, que no caso, em condições normais ao nível do mar é 0 graus, e vai ter um ΔT em que a temperatura não altera, mesmo dando energia. Essa energia dada não se traduz em aumento de temperatura. É a situação em que está havendo apenas o rompimento das forças intermoleculares.
Então, meu amigo, percebe a importância das forças intermoleculares? Quanto maior elas forem, maior será o ponto de ebulição. Bem, e quais são as forças mesmo? Bem, com todo respeito ao senhor Van der Waals, que estudou e sacramentou o que nós estamos falando a vocês. Todas as forças intermoleculares são forças de Van der Waals. Porém, há uma força de Van der Waals que tem um nome especial. É quando a ponta da ligação seja hidrogênio ligado aos elementos mais eletronegativos, que são flúor, oxigênio e nitrogênio. Para que haja força intermolecular chamada de força de Van der Waals, se bem que todas são de Van der Waals, as chamadas forças de Van der Waals, aquelas que são de dipolo permanente, ligado a uma outra molécula de dipolo permanente, são moléculas polares, aonde a soma dos momentos dipolares seja diferente de zero. As chamadas ligações de hidrogênio são a mesma coisa, porém especiais. Então, as moléculas polares, que dá seu nome de forças de Van der Waals, muda de nome para ligação de hidrogênio quando a molécula é polar e o H ligado a esses três. As moléculas apolares, que nós já vimos em aula passada, é bom dar uma repassada, porque isso é clássico nos vestibulares. É clássico. As moléculas apolares não significam que tenham obrigatoriamente ligações apolares. As moléculas cujas ligações não têm polos são apolares. Mas há moléculas que têm ligações com polos. As moléculas são polares, mas devido à geometria molecular, o momento dipolar resultante é zero. Se o momento dipolar resultante é zero, a molécula não tem dipolo. Se não tem dipolo, como é que se grudam? Grudam-se de maneira fraca, não tem comparação. Essas forças são chamadas forças de London, são bem fraquinhas. Costumo dizer aos meus alunos ao vivo que poderíamos fazer uma comparação. As forças de London, que antigamente eram chamadas de forças de Van der Waals, porque todas são de Van der Waals. As forças de London é como que amarrar com fio de cabelo dois objetos pequenos, amarrados com fio de cabelo, é fácil quebrar. Então, as forças entre moléculas apolares, que são de dipolos induzidos, são fio de cabelo. E o que são as forças em moléculas polares? Que não sejam ligações de hidrogênio, que também são moléculas polares. As forças de Van der Waals corresponderia a dois objetos bem pequenos amarrados por um fio de linha de costurar. A linha de costurar amarra, mas, convenhamos, com uma força um pouco maior, tu quebra, como tu quebrou o fio de cabelo. Porém, o que são ligações de hidrogênio? Agora o papo é mais sério. As moléculas amarradas com ligações de hidrogênio é corresponder a serem amarrados os objetos com fio de nylon. Não é sempre que tu consegue quebrar. Um fio de nylon depende da sua grossura. Muito bem.